Shalom, Abraha, shalom a todos meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui é o apóstolo Celso Ávila. Mais um vídeo para colocar lá no nosso canal. Em nome de Jesus, quero te pedir a tua ajuda. Como assim ajudar? Ajudando, te inscrevendo no meu canal, deixando o teu like lá, teu joinha e acionando o sininho lá, que quando entrar um vídeo novo, automaticamente você vai ficar sabendo. Gente, eu quero trazer uma palavra aqui sobre Deus escreve retos por linhas tortas. Essa palavra me chama muita atenção quando ela diz isso. Deus escreve retos por linhas tortas. Quer dizer, quando a gente nasce, Deus escreveu o teu caminho, o meu caminho, está escrito. Eu já vi muitos pregadores pregando que Deus vai escrever uma nova história para você. Eu discordo. Não existe nova história para ninguém. Porque a tua história já foi escrita. Se ele fosse reescrever uma nova história, ele tinha reescrevido a nova história do filho pródigo. E não teve nova história. Teve o ato de arrependimento, quando ele diz, pequei contra os céus e a terra. E meu pai, não sou digno de ser chamado filho. Mas eu vou retornar. Quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ele retornou. Deus não fez, não criou uma nova história. Por quê? A história dele estava feita. Parece que eu vejo que quando uma criança nasce, Deus trilhou o caminho daquela pessoa até o final. Até o fim. Está pronto. Agora, ele vai trilhar aquele caminho. Ele vai fazer a sua história. Ele vai fazer a sua história. É diferente de Deus criar uma nova história. Porque Deus não escreve nova história de ninguém. Porque a história já está escrita. A tua história já foi escrita. É a mesma coisa como eu pegar um papel desse aqui, ó, e Deus desenhou o caminho afora. E aqui tá eu. Nasci, cresci, saí fora do caminho, saí de novo, entrei no caminho, saí de novo, deu uma volta, rodou fora, saiu, entrou no caminho, entrou, saiu de novo, rodou e morreu. Não chegou no final. Mas Deus fez o caminho. E a pessoa saiu fora do caminho. Quer dizer, Deus escreveu reto. Eu te pergunto, Deus não escreveu a história do povo hebreu reto? Deus escreveu reto. 40 dias era para eles atravessarem e entrar na terra prometida. Mas por causa da murmuração, saíram fora do caminho. E Deus ia matar todo aquele povo que falou com Moisés que ia matar. E Moisés intercedeu. Se é para matar esse povo, então risca meu nome do livro. Tu sabe da história. E Deus permitiu. O povo ficou errando, saindo fora do caminho, até morrer tudo no deserto. Deus levantou uma nova geração. O único daquela geração antiga, só Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque o resto morreu tudo no deserto. Deus escreveu reto o caminho. 40 dias era para eles atravessarem. Levaram 40 anos. É o que eu fiz esses desenhos aqui. A pessoa sai fora do caminho.
se desvia do caminho. Eu vejo muito pregador, cantor, cantando o hino que Deus vai escrever uma nova história. Deus não vai escrever nova história de ninguém, porque Ele já escreveu a história de cada um antes de nascer. Antes de nascer, Ele já fez a tua história. Ele já sabia o teu nome, já sabia quem era você. Ele já escreveu a tua história. Tem gente que se apega tanto em amigo, vizinho, que quando aquela pessoa vai embora da tua vida, você fica nervoso, fica sentido, porque o meu amigo me abandonou. Não. Era só aquele período daquela pessoa fazer a história contigo. Acabou. Dali para frente você continua fazendo a tua história. Quantas pessoas, amigo da gente, que a gente perdeu e a gente não esquece nunca mais que aquela pessoa andou junto com a gente nesse caminho e hoje não está mais aqui. É a mesma coisa. E tem gente que fica choramingando pelos cantos. Eu estou abandonada, eu estou abandonado, me abandonaram. Não, foi permissão de Deus dessa pessoa sair do teu caminho. Foi Deus que tirou, foi Deus que permitiu. Não fique questionando isso. É permissão de Deus, porque a Bíblia não diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor tome conhecimento, nem uma folha da árvore cai no chão sem que o Senhor tome conhecimento. Deus tem tomado conhecimento de todas as tuas lutas, de todas as tuas dificuldades. Então não se preocupe com quem saiu da tua vida. Mas era meu amigo, estava sempre comigo, mas foi por um tempo. Dali para frente é você que vai escrever a história. Quantas pessoas com história ruim nesse dia de hoje? Quanta pessoa que confiou num amigo, confiou num vizinho, e esse vizinho veio abusar de uma criança. E os pais ficam apavorados. Como? A gente confiava tanto. Ele era como um irmão da gente. Era de confiança aqui dentro da nossa casa. Ele foi fazer isso. Acabou a história. Ele andou junto. E essa história ficou pro resto da vida dessa família. Uma história macabra. Uma história que quando lembra, dói na alma, dói até nos ossos. Aquela pessoa saiu da história. Quantas pessoas que entram na história só para estragar. Era amigo e matou meu filho. Comia na minha mesa. Vinha para cá para dormir na minha casa junto com meus filhos e agora tirou a vida do meu próprio filho. Tu não está cansado de ver história dessa maneira? Confiava, se criou junto com meu filho e agora tirou a vida. E você fica se perguntando por que acontece isso. É a história sendo escrita de cada um de nós. A história do bem, a história do mal está sendo escrita por cada um de nós. É você que está escrevendo a história. Não é Deus que está escrevendo a história. Deus apenas trilhou um caminho reto para você. A história é você que faz. Se você fizer o mal nessa história, a história está sendo escrita por você. Se você está fazendo a história com adultério, com fornicação, você está fazendo a história com adultério. E está sendo escrito nessa história. É como uma agenda em branco. A agenda está sendo escrita por você. Então não tem como ninguém dizer no juízo final, eu não tive uma oportunidade. Mas como é que aconteceu isso? Você fez a história. Você criou a tua história. Então eu estou aqui nessa noite como boca de Deus para dizer para você. Se você está fazendo uma história errada, te arrependa enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E se arrepender enquanto é tempo, Deus vai lançar no mar de esquecimento toda a tua história errônea, a tua história errada. Deus vai apagar. Ele passa uma borracha com sangue e apaga.
E no grande dia o promotor chamado Satanás vai querer te acusar e não vai ter como te acusar, porque Deus apagou, passou a borracha com sangue naquela história errônea que você praticou. Então Deus não muda a história de ninguém. A história é tu que faz. A não ser que se arrependa e volte a praticar as primeiras obras, como o filho pródigo. Voltou a praticar as primeiras obras e andar no caminho reto. Porque ele se deu conta que tinha saído fora do caminho. E ele precisava retornar. Então, gente, não tem esse negócio de Deus escrever história para ninguém. A história está escrita. Antes de tu nascer, Deus escreveu a linha reta para você. Como o povo hebreu, Deus escreveu a linha reta. 40 dias era para o povo atravessar. Levaram 40 anos. A mesma coisa como essas pintas que está aqui. Quantas vezes, como eu já mostrei aqui, ó, eu nasci, caminhei, andei, saí fora. Saiu fora. Saiu fora. Entrou de novo no caminho. Saiu fora e se vai. Anda ao redor, fazendo volta, andando em círculo, que nem o povo hebreu, andando em círculo. Volta, termina entrando, termina morrendo. E o caminho está bem aqui pertinho. Quanta volta a pessoa fez no caminho errado? Quanta volta ele fez? Agora, se entrar aqui no caminho reto, que o Senhor trilhou para você, não tem dificuldade nenhuma, não tem barreira nenhuma, porque o caminho já está trilhado. A história é você que vai fazer. A história é você que vai criar. Se você fazer o bem, está escrevendo a tua história. Se fizer o mal, está escrevendo a história com o mal. E isso vai aparecer no dia do juízo final. Por mais oculto que seja, por mais escondido que seja, ninguém viu, ninguém vê, mas tem 2 olhos que está contemplando. Se Jacó caísse na asneira de adulterar com a mulher de Potifar, a história dele estava sendo desviada. Mas ele sabia disso, do perigo e as consequências. Ele preferiu apanhar e ser preso de que adulterar. E muitos hoje adulteram e estão em cima dos púlpitos pregando como que nada aconteceu. Mas eu estou aqui nesta madrugada, nessa noite, para dizer para você, ainda é tempo para se arrepender e você começar uma nova história. Não que Deus vai escrever uma nova história para você, porque Deus não vai escrever. Me prove na Bíblia que Deus escreve nova história. Não escreve nova história. De maneiras nenhuma. A tua história já está escrita. É a pessoa que faz a história. É a pessoa que cria a história. Quanta pessoa com história de casamento mal sucedido. Escolha mal sucedida. Foi Deus? Não foi Deus. Foi a escolha da pessoa. A pessoa escolheu. E por causa do livre-arbítrio, Deus não pega ninguém pelo pescoço e diz, não faça isso. Não case com fulana. Deus deixa. Faça. A escolha é tua. É a pessoa que escolhe. Então, quanto casamento mal sucedido? Daí vai dizer que foi Deus. Vai culpar Deus? Não. Não tem como culpar Deus. É escolha. É a história que você está criando. É a má escolha que você escolheu errado. E agora está dando tudo errado para você. Porque escolheu coisa errada. Buscou povo de outros povos. A qual a Bíblia diz que não é para buscar. Porque só vai se dar mal. Então, quanta pessoa que está escrevendo a história errado.
E depois fica perguntando, questionando com Deus. Deus, por que isso? Mas quando foi para namorar, quando foi para casar, não perguntou para Deus se era aquela ou se era aquele. Primeira coisa, se apaixona. Primeira coisa, se eu não casar com ele, não casar com ela, eu não quero casar com ninguém. Mas nem pergunta para Deus. Senhor, é da tua vontade? É essa que vai ser minha dejutora? É esse que vai ser meu dejutora? É esse que vai ser teu servo, que vai ser meu marido? Não pergunta. Depois, quando estão se quebrando a pau, que o gatinho tá arranhando a gatinha, aí você começa a questionar. Deus, por que tu me deu esse casamento? E Deus só fica olhando, tá escrevendo a tua própria história. Eu não escolhi nada. Eu não mandei tu casar com ela. Eu não mandei tu casar com ele. Tu escolheu? É a história que tu tá fazendo. Aí dá problema lá na frente, há separação, vem outro casamento, frustrado de novo, e fica se perguntando: quanto tempo vai levar para acertar? Para consultar Deus? Então, por isso eu digo para você, Deus não escreve nova história de ninguém. É nós que fizemos a nossa história, do começo do nascimento até a nossa morte. E quando nós morremos, fica um legado. E esse legado pode ser um legado bom, como pode ser um legado ruim. Bah, mas eu não gosto nem de lembrar de fulano, já partiu, já morreu, que Deus o tenha, como muitos dizem. Mas não deixou nada de legado, não deixou legado nenhum de grandes interesses, só deixou testemunho péssimo. É só isso que vão dizer. O legado dessa pessoa foi péssimo. Agora, quando deixamos um legado de servo de Deus, poxa, perdemos uma pessoa muito querida no nosso meio. Perdemos, não podia ter acontecido isso. Lamentável. A pessoa lamenta, sente e fica o legado para o resto da vida. De tanto que fica legado que às vezes as ruas levam o nome daquela pessoa. Pelaquela pessoa ter deixado um grande legado. Um grande respeito. Coloca o nome de uma rua no nome daquela pessoa. Para não cair no esquecimento. Quer dizer, o caminho trilhado do bem. Então fica o legado, fica a história da pessoa. A história. Olha a história do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha a história de Noé. Olha a história de Abraão, a história que hoje nós se tornamos filhos de Abraão pela fé. Olha a história, olha o legado que ficou na Bíblia Sagrada para nós o seguir. E qual é o teu legado que você vai deixar para os teus filhos, para os teus amigos? Qual é o teu legado? Qual é a tua história? Já parou para pensar? Qual é a tua história? Muitos pensam que a maioria não sabe das coisas erradas que a pessoa faz. Tu te engana. É muito mais fácil as pessoas saberem de coisa errada e jogar no ventilador de que uma coisa boa que você faça. Uma coisa boa, ninguém fica sabendo e ninguém divulga. Agora, uma coisa ruim é rapidinho. O Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro fica sabendo, até fora do Brasil. História. E qual é a tua história? Que tipo de história tu está escrevendo? Saiba que é você que está escrevendo essa história. É você. Eu não sei de que jeito você está fazendo a tua história. Eu não sei. Mas uma coisa eu digo para você. Dá uma olhada nos teus conceitos. Dá uma examinada dentro de você. Porque o pecado fica oculto até enquanto Deus quer. Na hora que Ele quer que venha à tona, venha à tona. Quem sabe por que você não é próspero, por que você não é abençoado, está saindo fora do trilho que Deus fez para você? E no momento que saiu fora,
perdeu a bênção ali na frente daquela curva, que saiu fora. De repente estava ali a tua bênção, estava ali a prosperidade da tua vida. Você saiu fora do caminho. Mas conforme eu já falei, o caminho que o Senhor fez para você, ele é reto. No meio de linhas tortas. Que você fez a tua história com linhas tortas. Mas o Senhor, ele escreveu reto no meio das linhas tortas da tua história que você fez. Deus escreveu para o povo hebreu uma linha reta de 40 dias para entrar na terra prometida. Levaram 40 anos andando, rodando em círculo por causa da desobediência e morrendo todos antigos no deserto. Deus levantou uma nova geração para dar continuidade. Estavam bem pertinho. Não precisava isso. Quem sabe estou dizendo para você que não precisa todas essas voltas que você está dando. Não é necessário. Está bem pertinho de você. A tua bênção, a tua vitória. E você está perdendo. Então estou aqui como boca de Deus nesta noite para você. Não te apegue. Se alguém saiu da tua vida, não te preocupe. Ah, mas me abandonaram. Me abandonaram. Fulano me abandonou. Me abandonaram, tinha tanta gente na minha volta, hoje não tenho mais ninguém. Permissão de Deus, só foi até ali aquela pessoa. Ele só andou contigo só até ali. Dali para frente é você sozinho, ou de repente outras pessoas vão entrar para te ajudar. Outras pessoas vão aparecer no caminho para te ajudar. Não desista, mas ande no caminho reto que o Senhor escreveu para você. Não tente fazer outro caminho. Não tente buscar desvio. Não tente buscar lugares mais perto. Não tente buscar atalho. Não. Entre no caminho reto que o Senhor escreveu. Não faça linhas tortas, porque o Senhor escreve reto. É reto. É como essa linha que eu frisei aqui para você. Ele é reto e ele é correto. Então ele não faz curva para escrever história. Ele escreve a tua história em linha reta. Em linha torta é você que faz. É você que estava fazendo. Eu estava fazendo por linhas tortas, mas Deus estava escrevendo reto, até que me dei conta e voltei para o caminho reto, que o Senhor já tinha feito antes do meu nascimento. Ele já tinha feito o meu caminho. Então Deus não faz nova história. Deus não escreve nova história de ninguém. Estou cansado de ver pregador pregando que Deus escreve nova história. Deus não escreve nova história coisa nenhuma. Deus já escreveu no ventre da tua mãe a tua história. E quando tu nasce, Ele te entrega a agenda em branco. Só que tá o trilho reto para você andar. Agora você que vai criar a tua história. Vem família, vem filhos, esposa, vem trabalho, vem emprego, vem a idade, vem a velhice, vem as enfermidades e assim por diante. Mas é tu que cria a história, é você que faz a história. Não se desespere se alguém saiu da tua história, se alguém saiu do caminho que estava junto com você. Porque sabe, eu estou falando com alguém que está muito triste. Mas digo para você, te alegra, porque só foi até ali para essa pessoa andar com você. Dali para frente, outra pessoa vai andar com você. E só tem uma pessoa, que essa pessoa não te abandona, não te larga por nada nessa vida. O nosso amigo Espírito Santo, ele caminha junto. E quando você está cansado, ele te abraça, ele te ajuda. Ele te carrega, se for necessário carregar você no colo, ele também te carrega. Esse é o amigo inseparável. Esse amigo não nos abandona. Então, o que nós devemos de se preocupar é com esse amigo, Jesus, que não nos abandona, que não te abandona por nada. Quando você chora, ele também chora com você. Quando você se alegra, ele se alegra com você. Então esse é o maior amigo de todos os amigos, inseparável, a pessoa gloriosa do Espírito Santo. Então não desanime, não desista, porque ainda você tem um amigo. Jesus não veio buscar a sua igreja, e esse amigo está na terra para te ajudar, para te fortalecer, para você
você caminhar mais uma milha, mas a qualquer momento a igreja vai subir, a qualquer momento a igreja vai desaparecer da terra. Os grandes sinais estão aí abalando a terra, os grandes sinais